Um dia de cada vez. Você já ouviu essa expressão? A gente acabou de cantar que a gente vai viver assim. Um dia de cada vez. Que quem vai governar o nosso coração, a nossa vida é Deus. Cada passo, cada dia, cada decisão. É Ele que vai controlar. Mas a pergunta é, será que de fato a gente tem colocado isso em prática? Será que a gente tem tido a facilidade de viver um dia de cada vez? Um passo de cada vez? Será que isso é uma realidade nas nossas vidas? E se é, por que será que nós temos visto tantas pessoas ainda deprimidas e ansiosas? Eu tenho pensado muito nesse tema e tenho pedido a Deus que Ele me ajude a viver um dia de cada vez. Porque você não, mas eu sou tentado a já me preocupar com a semana que vem, com o mês que vem, com o final da pandemia, com o que vai acontecer. E aí eu sou tentado a querer controlar as coisas e dar o meu jeitinho. Porque não tenho vivido um dia de cada vez. E é por isso que a gente vê tantas pessoas deprimidas, ansiosas. E muitos fatores podem contribuir para que isso aconteça. Esse tempo que a gente tem vivido tem despertado muito os casos de transtornos, de depressão, de ansiedades. Recentemente estava conversando com um bombeiro ali na capelania, e ele falando que aumentou muitos casos de atendimento de pessoas querendo tirar a própria vida, dentro da instituição e fora, no trabalho, na cidade, nas ocorrências. Então a situação econômica do país, pessoas desempregadas, pessoas preocupadas com suas contas. Vi uma reportagem essa semana que o número de inadimplentes da Caixa, de pessoas que financiaram sua casa própria, tem aumentado muito nesse período de pandemia. E que agora tem aí um período em que eles não podem tirar a propriedade da pessoa. Mas logo, logo vai poder acontecer a desapropriação. Então essa situação econômica do país, os níveis de pobreza, essa desigualdade, o desemprego, a saúde, a pandemia, tudo isso pode gerar essa ansiedade, essa depressão. Talvez você, poxa, o Brasil não fica em primeiro lugar em nada, mas eu trouxe aqui para você um dado interessante. O Brasil ficou em primeiro lugar numa pesquisa. Ficou na frente da Rússia. Sabe no que o Brasil ficou em primeiro lugar? O Brasil sofre de uma epidemia de ansiedade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil, ele tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo. Ficou em primeiro lugar, mas em algo muito preocupante. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. De um povo ansioso. 18,6 milhões de brasileiros, 9,3% da população brasileira convivem com esse transtorno. De 16 países, o Brasil é o que mais sofre com a ansiedade por causa da pandemia do Covid. Pesquisas recentes. Então o Brasil está no pódio novamente quando é uma outra questão, a questão da insônia. As dificuldades para dormir durante a pandemia. De todas as nações, o Brasil ficou em segundo lugar. Não ficou em primeiro como na ansiedade, mas está lá em segundo lugar, com 26%, depois Espanha e África do Sul, empatados com 25%. De pessoas que nesse período estão tendo dificuldades para dormir. Por conta da ansiedade, da preocupação. Por isso somos desafiados a viver um dia de cada vez.
nós somos muitas vezes tentados a ansiar pelo futuro. É natural a gente pensar, a gente querer se planejar. E isso aumentou com os avanços tecnológicos. Tantas coisas que foram surgindo para que a vida fosse mais fácil, para que a vida fosse mais rápida. Mas isso trouxe também um aumento na ansiedade. E isso tem se tornado cada vez mais comum nas pessoas. Quando você faz um estudo sobre a cozinha no Brasil, você vai ver que saiu da brasa para o micro-ondas. Você hoje abre a geladeira, tira o pacote de frango já cortado, desossado, temperado, coloca na panela, liga o gás, em poucos minutos o almoço está pronto. Quando já não, tira o frango congelado, coloca direto no freezer, no micro-ondas, e é muito mais rápido do que o próprio gás. Agora imagina isso 400 anos antes, quando a cozinheira corria atrás da galinha, que ciscava lá no terreiro. Ela pegava a galinha, ela matava a galinha, ela depenava a galinha, ela cortava o seu bicho, acendia a fogueira que ficava no quintal, colocava tudo no caldeirão, se agachava e começava a cozinhar. Era assim que funcionavam as primeiras cozinhas brasileiras. Mudou? Quem já morou aí em fazenda, na roça, né? Já comeu e tem tido o privilégio de comer aquela comida feita no fogão a lenha. É diferente da comida feita no micro-ondas? Pega um arroz feito no fogão a lenha, pega um arroz que a gente faz no micro-ondas, que aquele trem fica rodando, né? Essas facilidades, elas também trouxeram o aumento excessivo da preocupação, da ansiedade. Portanto, é muito importante a gente falar sobre esse assunto de vivermos um dia após o outro. Somos desafiados a fazer isso, a nos concentrar agora, no presente. E já fala, queridos, o dia de hoje, ele é presente. Presente de Deus para mim, para você. E a gente não pode desperdiçá-lo. A gente precisa entender a cada dia que essa vida que a gente tem, ela não é uma corrida que vai ser concluída em algumas horas. Não é. A gente tem que ir com calma. Um dia de cada vez. Para com a correria. Para com a preocupação. É um dia de cada vez. E eu sei que isso é um desafio. Porque se concentrar no dia que você está vivendo, vai ajudar você a reduzir preocupações exageradas com o futuro. Mas se concentrar no dia de hoje, sem se preocupar com amanhã, querido, é um desafio. Eu sei que é. Porque a gente é tentado a ansiar pelo futuro, a resolver as coisas, já olhar lá na frente, querer ter as respostas. Mas quando a gente concentra-se no dia de hoje, a gente vai começando a reduzir essas preocupações excessivas. A gente precisa olhar para a natureza. O que acontece na natureza? As plantas, as flores, cada uma tem a sua época certa. A gente está numa época em que você olha, né, algumas plantas, né, todas bonitas, coloridas, algumas árvores, algumas flores. Não chega aos frutos sem as flores. Não dá para apressar. Tudo tem a hora certa. E quando a gente tenta apressar as coisas, não sei se você já teve essa impressão, mas a gente vai no supermercado, né? A gente vai naquela parte das frutas, dos legumes, e a gente sabe que não é época de algumas frutas, mas a fruta está lá. É diferente a fruta que a gente come, que não está na época, e a fruta de fato que a gente tem o prazer de tirar lá do pé, né, de comer, aquela fruta que saiu, está na época de manga, e a gente pega aquela manga do pé. Alguns não gostam de se lambuzar com a manga, né? Tem todo um jeitinho para comer, mas não é diferente de comer uma fruta que você vê que parece que não tem sabor. Parece que não é igual, né? Parece que mudou. Por quê, querido? Tudo tem uma hora certa, não tem como apressar. E a palavra de Deus já falava isso. Quem de vocês, quem de nós aqui, que por mais que se preocupe,
que por mais que viva ansioso, preocupado, a gente pode acrescentar 1 hora sequer da nossa vida. Quem de nós? Visto que vocês não podem sequer numa coisa tão pequena, por que a gente vai se preocupar com o restante? Já que não vai adiantar a gente viver preocupado, para que viver preocupado? Para que viver ansioso? Olhar para o futuro, buscar antecipá-lo, fazer planejamentos. Querido, isso é saudável, a gente precisa sim saber fazer um planejamento, saber administrar a nossa vida, nossos recursos, se preparar com relação ao futuro. A gente tem que sim procurar ter uma vida financeira equilibrada, procurar ter uma reserva para uma surpresa que possa surgir. Isso é saudável. Sem planejamento e antecipação do que o futuro pode nos revelar, a gente pode se dar mal em vários aspectos. Mas planejamento é diferente de viver extremamente preocupado e ansioso. É diferente. E mesmo que a gente tenha um bom planejamento do nosso dia, da nossa rotina, do que a gente vai fazer, saiba de uma coisa: boa parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, ele é gasto com coisas inesperadas, que não tinham sido planejadas, que a gente não tinha colocado na nossa rotina e aconteceu. Você faz o seu planejamento, você faz a sua rotina, e alguma coisa inesperada acontece, e a gente tem que estar preparado para isso. Ao acordar, você vai ter certeza que alguma coisa pode acontecer fora daquilo que você planejou. Sabe por quê? Porque a gente não tem certeza do que vai acontecer naquele dia. Você faz a sua rotina, mas a gente tem plena certeza que tudo vai acontecer exatamente como a gente colocou no papel? Não. Não. Então a gente precisa estar preparado para isso. E viver um dia após o outro é se concentrar no agora, é desacelerar, é a gente se concentrar no que de fato vale a pena. Mas isso depende de mim, de você, muita dedicação e muito esforço, porque não é fácil. A gente está numa correria, mesmo na pandemia, muito louca, de querer resolver, de querer ter respostas, de querer ter solução, e nem sempre a gente vai ter. E se a gente não se concentra no hoje, a gente vive preocupado, a gente deixa de viver o presente. Portanto, querido, não se aflija com o futuro. Não viva afligido com o futuro. Olha o texto da palavra de Deus lá em Mateus. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Qualquer que seja a sua preocupação, a preocupação que você tenha com o futuro, querido, coloque tudo nas mãos de Deus. É a melhor coisa que a gente pode fazer. Coloque todas as suas preocupações com relação ao futuro nas mãos de Deus. Tire esse peso de você, coloque nas mãos do Senhor. E aceite o que Ele permitir que aconteça na sua vida. Porque você colocou, a gente acabou de cantar aqui, que é Ele que vai controlar, é Ele que vai dirigir. Então a gente tem que aceitar o que é vontade dEle para a nossa vida. Entenda que se você não fizer isso, Deus não vai tomar à força o peso das nossas preocupações. Deus, Ele está caminhando com a gente, do nosso lado. Ele é paciente, Ele está esperando a gente compartilhar com Ele, convidar Ele, pedir a ajuda dEle. Portanto, a gente tem que ter um hábito de falar com Ele o tempo todo. Quando a gente tem esse hábito de falar com Deus o tempo todo, a gente vai viver menos preocupado, porque a gente sempre vai estar colocando nas mãos dEle, compartilhando com Ele aquilo que nos traz preocupação. Quando a gente for tentado a ficar ansioso, a gente vai colocar diante dEle. A gente vai pedir a Ele. Seja nas boas horas, nas más horas, a gente vai tomar consciência da presença dEle conosco, que nós não estamos sozinhos e que a gente pode colocar diante dEle todas as nossas preocupações. Sabe aquele trabalho difícil que inquieta você? Entrega ele ao Senhor. Você verá que vai ficar mais fácil. Quando eu fazia o seminário, eu trabalhava numa metalúrgica, auxiliar geral.
E aí eu ficava na parte da lixadeira. A empresa fazia máquinas para madeira, umas máquinas grandes para marcenaria. E eu ficava sozinho ali na parte de lixar a solda, para depois enviar para um outro setor para fazer o acabamento, a pintura da máquina. E tinha tarde que eu chegava lá, tem aquele monte de máquina para lixar. Ia adiantar eu ficar reclamando, murmurando pelos trabalhos que eu tinha que fazer? Não, eu colocava lá minha máscara. Naquela época eu já usava máscara e não estava na Covid, né? Mas a gente tinha que colocar máscara, o óculos de proteção, aquele couro, né, de proteção, para não queimar os braços, aquele fogo que sai da lixadeira, aquela fagulha. E passava a tarde toda cantando, orando, em alguns momentos tinha que parar, desembaçar o óculos porque chorava e pingava a lágrima no olho, eu não enxergava mais nada. Mas como a tarde passava tão rápido, e como era gostoso. Depois olhar e ver que eu tinha feito tudo sozinho, não precisei incomodar o encarregado para trazer mais ninguém junto comigo. E eu passei ali. Se eu ficasse olhando aquilo e reclamando que era difícil, que eu estava sozinho, que a empresa não olha, não ia resolver nada. Eu colocava nas mãos de Deus, a coisa ficava mais fácil. Sabe aquele medo que traz angústia ao seu coração? Entregue nas mãos de Deus, descanse em Deus, descanse no Senhor. Sabe aquela perda irreparável? Coloque nas mãos de Deus. Só assim será possível a gente experimentar paz. E quando a gente aprende a colocar tudo, a entregar tudo a Deus nas mãos dEle, e aceitar o que Ele permitiu que acontecesse, a gente para de viver ansioso e preocupado sem motivo. Mas isso é um aprendizado lento, longo e que requer de você perseverança. Pastor, eu vou sair daqui, amanhã eu estou curado. Vou estar confiando um dia após o outro. Não, querido, é um aprendizado. Você ainda vai ser tentado a querer tomar o controle. Você ainda vai ser tentado a ficar preocupado. Você vai ser tentado, mas quando você for tentado, você vai lembrar que eu tenho que entregar nas mãos de Deus. Eu tenho que colocar diante dEle. Eu tenho que abrir meu coração para Ele e dizer: Senhor, eu estou com medo. Estou entregando ao Senhor meus medos. Esse trabalho não está fácil. Conviver com essa pessoa não está fácil, Senhor. E eu vou estar colocando diante de Deus. Esse aprendizado vai valer a pena. E a Bíblia fala sobre planejamento, mas a Bíblia fala que planejar o futuro sem pedir a direção de Deus é pecado. Preste atenção. Vocês que estão dizendo: olha, hoje ou amanhã a gente vai a determinada cidade, a gente vai ficar lá 1 ano, a gente vai negociar ali, vamos ter lucros. Como vocês sabem o que será da sua vida amanhã? A vida é como uma névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Não façam nenhum planejamento sem a direção de Deus. Convidem Deus, coloquem Deus no seu planejamento. Valorize cada dia da sua vida. Olha esse texto: os anos da nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. E aí o salmista diz no versículo 12: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Mas a nossa vida, os nossos anos, eles passam muito rápido. Portanto, valorize cada dia da sua vida, cada momento. Valorize o presente. Esse tempo ele passa muito rápido, veloz. E isso vai mostrando a sua evidência no passo que a gente vai envelhecendo. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai vendo que de fato a gente está ficando sem aquela força que a gente tinha antes, sem aquela concentração que a gente tinha antes, sem todas as habilidades que a gente tinha. As dores começam a aparecer, não é?
As coisas vão mudando. E se encararmos cada dia como um presente único, especial, a gente vai compreender, a gente vai começar a compreender a importância de extrair o máximo possível do dia de hoje, do presente. E não desperdiçar o presente, o hoje, com preocupações do amanhã, ou com arrependimentos do passado. Mas viver o hoje, o presente, na sua plenitude, em tudo aquilo que a gente pode viver. E isso exige de mim, de você, concentração. Na quarta-feira passada aqui eu perguntei quem tinha um hábito de ler. Eu quero desafiar você mais uma vez, tem esse hábito da leitura. E quando a gente vai ler um livro, a gente faz como? Uma página de cada vez. Se a gente pular páginas, a história começa a não fazer sentido. Aquele livro começa a não fazer sentido. As ideias parecem não serem fáceis de serem entendidas. Então a gente tem que se concentrar na página que a gente está lendo. E uma página de cada vez, para a gente entender toda a história. Na vida é assim também. Se concentrar um dia de cada vez, naquilo que a gente está fazendo. Para a gente não se perder, para a gente não se confundir, para a gente não ficar ansioso. E esse um dia de cada vez é entender que o ontem já passou. O amanhã, ele ainda não chegou. O passado, ele não volta. O futuro, talvez, ele não chegue. Mas, querido, a gente precisa aproveitar o hoje, o presente. Agora. É o presente que Deus deu a mim e deu a você. A gente pode não saber o que vai vir amanhã. Mas a gente sabe que ele vem. Se a gente tiver esse privilégio de desfrutar o presente que Deus vai nos dar. Então a gente precisa encarar esse fluxo da vida com serenidade. Procurar baixar a nossa inquietação, a nossa preocupação excessiva, a nossa ansiedade. E trazer à nossa mente somente as preocupações do dia de hoje. Do dia de hoje. E uma coisa que a gente tem que evitar, sabe o que é? Adiar o que é prioridade. Viver o dia de hoje é não adiar mais o que é prioridade. Tenham cuidado com a maneira como vocês estão vivendo. Que vocês não sejam insensatos, mas que vocês sejam sábios. Que a gente possa aproveitar ao máximo cada oportunidade que Deus nos dá, porque os dias são maus. Efésios 5, 15 e 16. Amanhã eu acharei tempo para resolver isso. Amanhã eu vou fazer. Você já ouviu alguém dizer isso, ou você já se pegou dizendo isso? Amanhã eu resolvo isso. Amanhã eu vou fazer. Amanhã eu começo o regime. Amanhã vai ser diferente. Querido, sabe quando você começa a adiar uma tarefa e parece nunca querer fazê-la? Você vai empurrando, e quando você vê, passou já semanas, meses, e você não fez o que era prioridade, o que tinha que ser feito. Isso acontece com muitas pessoas, em várias áreas da vida. Às vezes adiamos tanto que acabamos ficando sem tempo para fazê-la. Isso no trabalho é muito prejudicial, porque a gente começa a atrasar o que a gente tinha que ter entregue. A gente começa a perder prazos, a gente começa a ser visto com maus olhos. E sabe o que é isso? Esse adiamento de tarefas, ele se chama, olha que nome bonito, procrastinação. E a procrastinação é você adiar ou deixar alguma coisa para depois. E você vai matando o seu tempo. Você vai matando as suas oportunidades. Porque você deixa de fazer o que é prioridade. Hoje. Sabe o que é isso na prática? A procrastinação, ela diz assim para você, olha, você pode brincar com seu filho amanhã. Para que fazer isso hoje? Deixa para depois. Você pode ter um tempo com a sua esposa? Depois. Hoje não. Você pode resolver isso amanhã, hoje não. Adia isso. Você tem coisas mais prazerosas para fazer do que brincar com o filho, do que levar a esposa para sair. Esse mês você está
meio complicado financeiramente. Mês que vem você vai estar melhor. Aí você sai com a esposa, você brinca com o filho. É um jeito de fugir das coisas de Deus, que Ele nos chamou para fazer hoje. E a gente vai adiando, a gente vai procrastinando. Querido, que você viva hoje. O texto de Salmo 118, 24 diz: este, hoje, é o dia que o Senhor nos fez, que o Senhor agiu. Alegremo-nos, exultemos neste dia. Que a gente possa olhar com ansiedade para o futuro, com nossas esperanças e sonhos. Mas você não esqueça de valorizar o presente. Sabe por quê? Porque a gente vive o hoje somente uma vez. As oportunidades que você perdeu ontem, talvez você não vai ter nunca mais. Elas não vão voltar. O que você deixou de viver ontem com seu filho, com sua esposa, com as pessoas que você ama, não tem como voltar atrás. Portanto, vivemos o hoje somente uma vez. Se passar, jamais a gente recupera. Ah, mas amanhã. O amanhã você ainda não tem. Você não sabe se você vai ter oportunidade de viver o amanhã. É por isso que a gente tem que viver um dia de cada vez. E eu não quero falar isso para te assustar ou mexer com o seu emocional. Mas, querido, se você soubesse que hoje seria o seu último dia de vida, você teria feito as mesmas coisas que você fez hoje? Você teria investido o seu tempo da forma como você investiu hoje, se você soubesse que era o seu último dia? Seu último dia com a sua família, o seu último dia na igreja, o seu último dia com as pessoas do seu trabalho. Você viveria do mesmo jeito que você fez hoje? Tome cuidado com as 3 seguintes palavras: amanhã, depois e se. Amanhã eu faço, depois eu faço, se der eu faço. Tome muito cuidado com essas palavras. Elas nos impedem de viver o hoje. Ter esse comportamento procrastinador nos impede de viver o hoje, de aproveitar o presente que Deus nos dá. Hoje é o dia mais importante da sua vida. É hoje. E quantas pessoas achando que é amanhã quando eu conseguir isso, amanhã quando eu comprar aquilo. É hoje o dia mais importante da sua vida. Porque hoje é o presente, é o que você tem. É o que você tem. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler essa carta. No dia 17 de julho de 2007, aconteceu a maior tragédia da aviação comercial brasileira. 199 vítimas morreram, carbonizadas, vítimas do voo da TAM. Dessas 199 pessoas, estava ali uma aeromoça. O seu marido escreve uma carta e coloca no mural. E essa carta tinha um título: e se o amanhã não vier? Se eu soubesse que essa seria a última vez que eu iria ver você dormir, eu aconchegaria você mais apertado. Eu rogaria ao Senhor que protegesse você. Se eu soubesse que essa seria a última vez que eu viria você sair pela porta, eu ia te abraçar, eu ia beijar você, eu ia te chamar de volta para te abraçar e te beijar mais uma vez. Se eu soubesse que essa seria a última vez que eu ouviria a sua voz numa oração, eu ia filmar a sua oração, cada gesto, cada palavra sua, para que eu pudesse ouvir dia após dia essa oração. Se eu soubesse que essa seria a última vez, eu gastaria 1 minuto extra, ou 2, só para te dizer: eu te amo. Ao invés de assumir que você já sabe disso, se eu soubesse que essa seria a última vez, eu estaria do seu lado, partilhando do seu dia. Ao invés de ficar pensando: bem, outras oportunidades eu vou ter, outras oportunidades virão, então eu posso deixar para outro dia. É claro que haverá uma manhã,
para se fazer uma revisão. Nós teríamos uma segunda chance para fazer as coisas da maneira correta. É claro que haverá um outro dia para dizermos um para o outro, eu te amo. Certamente haverá uma nova chance de dizermos um para o outro, posso te ajudar em alguma coisa? Mas e no caso de eu estar errado, e hoje ser o último dia que temos, eu gostaria de te dizer o quanto eu amo você. E espero que nunca esqueçamos disso. O dia de amanhã não está prometido para ninguém, jovem, velho, e hoje pode ser a última chance. A última chance de segurar apertado a mão da pessoa que você ama. Hoje pode ser. E se você está esperando pela manhã, por que não faz hoje? Por que não fazer hoje? Porque se o amanhã não vier, você vai se arrepender pelo resto da vida de não ter gasto naquele tempo, um tempo extra, num sorriso, num abraço, num beijo, só porque você estava muito ocupado, talvez com o amanhã, com o depois, com o si. Você estava ocupado demais para dar para aquela outra pessoa, e aquilo talvez seja o último desejo que ela queria. Então abrace, beije, ame, sussurre nos ouvidos da pessoa dizendo: me desculpe, por favor, me perdoe, obrigado. Não se esqueçam de usarmos essas palavras, porque se o amanhã jamais chegar, você não terá que se arrepender pelo dia de hoje, pois o passado ele não volta, e o futuro, talvez ele não chegue. Hoje lá no velório da avó da Aline, eu vi um momento que o pastor Aderso estava conversando com o avô da Aline. Fiquei ali com o Carlão, e ele falando: olha pastor, mais de 50 anos casados. E a hora que o pastor estava ali conversando com aquele senhor, ele estava dizendo para o pastor Aderso: a minha menina me deixou, a minha menina foi embora, pastor. E eu olhei aquilo e falei: mais de 50 anos. E ele ainda: minha menina me deixou, pastor. Mas e se o amanhã não vier? Queridos, vivamos um dia de cada vez. Para de desperdiçar o presente, o hoje que Deus tem dado a você. Essa carta foi a carta de um marido para sua esposa, a aeromoça, que não voltou. Ele não teve a oportunidade de mais um abraço, mais um beijo. E a gente tem tido esse privilégio de estar agora com a nossa família, com os nossos filhos, com os presentes que Deus tem nos dado. E por que ficarmos vivendo o presente hoje preso no passado, que não muda mais? Por que vivermos hoje presos com as preocupações do amanhã, que talvez não chega? A gente precisa aprender a viver o hoje. E por isso que já diz que é o presente para mim e para você. Vamos nos colocar em pé. E que vivendo um dia de cada vez, a gente tire de nós, dos nossos ombros, das nossas costas, toda essa preocupação. Sabe por quê? Porque a gente vai entender que nesse processo que é lento, que é demorado, de vivermos um dia de cada vez, a gente não está sozinho, a gente tem Deus, e esse Deus continua sendo bom, e Ele vai nos ajudar. Ele vai ajudar você a viver esse dia, um dia de cada vez. Ele continua: um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, crendo no Senhor, mas sem duvidar, porque Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo
passo de cada vez, um dia de cada vez, vivendo hoje sem se preocupar, sem viver ansioso. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu, queira enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Suas vozes, Ele continua, Ele continua. Declare. Esse é o Deus que nós servimos. Deus que quer que a gente confie nele, que a gente dependa dele, que a gente viva com ele um passo de cada vez, um dia de cada vez. Sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. O que você precisa colocar nas mãos dele? Quem você precisa abraçar hoje, se o amanhã não vier? Quem você precisa dizer: olha, eu te amo, olha, me perdoa, muito obrigado pelo que você já fez na minha vida? A quem você precisa dizer isso? A quem você precisa valorizar mais? Quais são as prioridades que precisam ser readequadas na sua vida para que você não fique nessa correria louca e deixe de valorizar as coisas mais importantes da vida, que são as pessoas que estão do seu lado? Vamos orar. Ó Deus,